quero fazer uma correlação entre os 400 homens que Esav levou ao encontro de Jacó e as 400 moedas de prata que Abraham ele pagou naquele espaço, naquele local, para fazer o enterro de Sara, sua esposa amada. E o que uma coisa tem a ver com a outra? A primeira comparação que nós podemos fazer é que 400 na Torá é o valor numérico da letra Tav, a última letra do Aleph Beit, das letras do hebraico. E desde que Jacó ele recebeu a bênção de seu pai, Isaac, ele sabia que em algum momento, algum dia, ele teria que acertar a bênção da primogenitura. Desde que Jacó recebeu a bênção de seu pai, Isaac, ele sabia que em algum momento, lá no futuro, algum dia, ele teria que fazer um acerto da bênção da primogenitura que era de seu irmão Esav. Finalmente, nessa paraxá, Bereshit, capítulo 33, nós podemos estudar um pouco sobre esse momento, sobre esse encontro. Jacó e Esav, finalmente eles se reconciliaram, só que isso demorou 34 anos para acontecer. Na mente de Esav, ele teria que matar Jacó. Na mente de Jacó, ele seria morto por Esav. Então essa era a expectativa de ambos nesse encontro. E esse conflito desses irmãos gêmeos, ele é muito mais complexo do que nós possamos imaginar. Existe muito mais coisa por trás disso. Além disso, a luta desses dois irmãos teve efeitos cósmicos, espirituais, inimagináveis até a era messiânica, até a era de Mashiach. De um lado, nós vemos a pessoa de Esav tendo comportamentos maus e instintivos, principalmente em relação às mulheres. E será que eram essas mulheres sedutoras que dominavam as emoções de Esav? Ou será que Esav era dominador, machista, e ele dominava essas mulheres? Então fica aí uma pergunta, fica aí uma dúvida. Ao passo que nosso pai Jacó, em relação às mulheres, ele comprou as suas esposas. Ele teve um certo domínio baseado no seu próprio trabalho para que pudesse adquirir esposas. As mulheres de Jacó não vieram de forma grátis, de forma free, mas as mulheres de Esav, elas vinham de forma grátis, de forma free. E fazendo um paralelo, muitas pessoas acabam falando: ah, mas vocês israelitas compram as suas mulheres como se fossem produtos, como se fossem mercadorias? Sim, nós compramos e nós pagamos nossas esposas porque ela tem um valor espiritual, muito acima de ouro e prata e moeda e qualquer riqueza que o mundo possa pagar. Essa compra é uma compra simbólica, já que cada israelita também, para ele ser contado, não pode ser feito um censo, como se fosse um número, mas cada israelita, ele dá meio shekel, então ele passa a ser contado entre o povo de Israel. Isso não seria um valor monetário? Só que isso, na verdade, é um valor espiritual, porque cada indivíduo é um indivíduo. E é óbvio que uma esposa, ela vale muito mais que meio shekel. É óbvio que as mulheres grátis, que são as que o mundo envia, são aquelas mulheres usadas para dominar os homens. Por isso os mabulianos, eles casavam-se e davam-se em casamento. Por isso que Esav copiou esse modelo de casamento dos mabulianos. Ele casava e dava-se em casamento. E esses casamentos de Esav, eles não agradavam seus pais. Pois bem, vamos seguir adiante e voltar para a nossa paraxá. Jacó, ele foi informado por seus espias que Esav ia ao encontro dele com 400 homens. E quais seriam as intenções de Esav com esses 400 homens? Afinal de contas, Jacó ele vinha com a família. E é óbvio que Esav já sabia que Jacó tinha mulheres e crianças e não guerreiros.
Mas mesmo assim, Esaú faz questão de se aproximar naquele caminho de Jacó com 400 homens e num campo onde era feita as guerras. Então fica muito claro o posicionamento, as intenções de Esaú. E 400, ele é um número muito importante na Torá. O número 400, que remete à letra Tav, e a letra Tav ela significa fim e morte. Então, esses 400, na mentalidade de Jacó, simbolizava fim e morte. E ele pensava, esse será o meu fim. Mas será que esse sinal claro era realmente um sinal de vingança ou era um sinal de reconciliação? Jacó então se preparou para qualquer situação, que fosse vingança, que fosse reconciliação. E elaborou um plano de fuga, fez suas tefilot, e fez de forma tão fervorosa, que ele teve um encontro também sobrenatural com seu irmão gêmeo Esaú. Ele teve um encontro face a face. Nós costumamos pensar e entender que o encontro sobrenatural de Jacó foi com o anjo, onde feriu a sua coxa. Porém, o encontro com Esaú foi tão sobrenatural do que como o encontro com o anjo. Nesse encontro, Jacó se prostrou durante 7 vezes diante de seu irmão Esaú. Ele deu muitos presentes. E com isso, ele conseguiu uma audiência com Esaú, um encontro com Esaú de forma pacífica. Porém, de forma muito educada, Esaú, ele se recusa a aceitar os presentes de Jacó. E ele diz, Rev, eu tenho colo. Rev, eu tenho tudo. Mas Jacó, ele continuou insistindo para que seu irmão Esaú aceitasse aqueles presentes. Rev, eu tenho colo. Essa palavra Rev e a palavra colo, em que Esaú utiliza para falar com seu irmão Jacó, é uma tentativa de passar uma ideia humilde de que ele era um homem muito rico e muito próspero, como se ele fosse o primogênito. Ou seja, as riquezas que você, Jacó, meu irmão, tem, eu tenho tudo, eu não preciso de nada. Se você está achando que a bênção da primogenitura que você recebeu te deu algum efeito, em mim deu muito mais. E na mentalidade de Esaú, aqueles presentes que Jacó estava ofertando, tributando, oferecendo, pagando uma multa pelo que ele tinha feito há anos atrás, na compra da bênção da primogenitura, na mente de Esaú, aquilo ali só era uma pobre aquisição, não representava nada, mas espiritualmente, para Jacó, aquilo ali valia muito. Aquilo ali calçaria as suas tefilot, aquilo ali selaria a sua amizade com seu irmão. Em poucas palavras, Esaú estava dizendo que as bênçãos que ele recebe de seu pai Isaac, como herança, eram tão poderosas que a bênção da primogenitura. De uma certa maneira, Esaú acaba dizendo, a bênção da primogenitura não significou nada, porque eu também sou muito rico. Então essa bênção aí, realmente ela não me interessa. Mas para Jacó, era muito importante a bênção da primogenitura. E nós lembramos que Esaú, ao chegar com a carne da caça para o seu pai, no momento em que ele ficou sabendo que perdeu a bênção da primogenitura, então ali ele pede uma bênção para o seu pai, pelo menos uma bênção, pelo menos uma. Mas o pai diz, Jacó levou o colo, levou tudo. Esaú era muito materialista. Jacó não dava esse tipo de valor aos bens materiais. Sua riqueza, as riquezas do nosso pai Jacó, ela era o meio pela qual ele realizava o serviço espiritual, a adoração, o avodá Elohim, o nosso Criador. Enquanto Esaú tinha as suas riquezas como troféu, como se a pessoa fosse o ter e não o ser. Só uma pessoa muito pobre de espírito, ela pode achar que a quantidade de riqueza
ela pode garantir uma sensação de satisfação com a vida. Nós sabemos que toda riqueza material, ela é boa no começo, você a utiliza, você pode ostentá-la, mas com o passar do tempo, ela vai perdendo importância, ela vai perdendo valor. E o que realmente interessa é o valor da vida. E Esaú não sabia disso. Rashi, ele explica que Yaakov e sua família são almas do livro de Shemot. São 70 almas do livro de Shemot. E são referidos como uma alma. Ou seja, as 70 almas no livro de Shemot, dos filhos de Yaakov, do povo de Yaakov, a Torá, no livro de Shemot, ela chama de a alma, ou uma alma, Nefesh. A família de Esaú, porém, com 6 almas, é escrita em Bereshit 46, 26, na forma plural, almas, Nefeshot, e não alma, como são as 70 famílias de Yaakov. Só isso já nos diz uma grande diferença, já traz um grande segredo da Torá. Bom, os bens materiais, principalmente a herança de um pai, ele não pode ser motivo de desunião da família, mas deveria ser motivo de união, assim como para as 12 tribos de Israel. As riquezas de Israel, todo o conhecimento, que a nossa grande riqueza, nossa grande sabedoria, ela deve ser motivo de união dos israelitas mundo afora, e não motivo de desunião como nós vemos hoje. Hoje nós vemos líderes sectaristas, líderes que ficam dividindo as pessoas, os grupos e os demais líderes, como se o conhecimento que eles detêm, que eles adquirem, que eles se esforçam para ter, aquilo serve de porteira para a separação do nosso povo. Isso é uma grande hipocrisia. Mas, voltando à nossa paraxá, nós vemos que o mesmo ciúme e inveja por apego material, no episódio também de Yosef do Egito, onde seus irmãos quase planejam executar sua morte por causa de uma túnica de muitas cores. Então, nós vemos a história do nosso povo sempre se repetindo através de desunião, através de sectarismo, através de divisão por conta de uma ideia, por conta de uma inveja, por conta de poder, por conta de alguma riqueza. Nenhuma quantidade de riqueza pode garantir uma sensação de satisfação com a vida, a não ser a curto prazo. Mas depois perde a essência, toda riqueza ela perde a sua essência. Você compra um carro lindo, maravilhoso, no início você fica apaixonado pelo carro, você tem prazer com aquele carro. Mas com o tempo, aquilo vai entrando na mesmice. Você perde a essência do gosto, você perde a empolgação. Rico de verdade é quem é feliz com aquilo que já tem. Ou seja, é aquela pessoa que tem um bom destino todos os dias. Imagina todos os dias da sua vida você tem um bom destino. Independente do tanto de dinheiro que você tem, do tanto de ouro que você tem, de quanta riqueza você tem. Muitas pessoas têm muita riqueza, têm muito dinheiro, mas têm um mau destino quase todos os dias. Isso não é riqueza. Nós não podemos esquecer de um detalhe nesse shiur, nesse estudo de Bereshit, capítulo 33, o número 400 dos homens de Esaú. Afinal de contas, foi aqui que começou uma pergunta. Nós não podemos esquecer de um detalhe desse shiur. O número 400 dos homens de Esaú. Ele deve ser um número muito importante na Torá. E esse número representa a letra Tav, que tem esse valor numérico. Elohim nos deu a terra prometida de graça, sem nenhum custo a ser pago. Mas Abraham precisou comprar um terreno por 400 moedas de prata para enterrar sua amada Sara. Depois nós vemos novamente o número 400 reaparecendo com Esaú e seus homens. Esse número que é representado pela letra Tav tem a ver com morte, fim, conclusão, acerto final. E será por isso que Esaú veio com esses 400 homens ao encontro de Jacó? Ou será que essa era a mensagem de Esaú dizendo
que o preço pago por Abraão no passado era por direito de primogênito sobre sua posse e de seus descendentes, e não de Jacó. E por que a Torá, ao falar das 70 almas dos descendentes de Jacó, fala no modo singular, Nefesh? E para falar das 6 almas da descendência de Esaú, fala no plural, Nefeshot. Qual é a diferença disso? Será que era um aviso para Jacó desistir de povoar a terra com as 12 tribos, os guardiões da Torá? Quando Abraão pagou 400 moedas de prata, ele garantiu a herança israelita a partir de Sara, ou seja, a partir de Isaac, o filho sacrificado. Agora nós temos Esaú com 400 homens, insinuando que Jacó desista de seguir a herança de Abraão. E Esaú, os edomitas, eles vão passar a vida toda, o tempo todo, tentando desmerecer a primogenitura que ele próprio vendeu para Jacó. E isso acontece até nos dias de hoje. 400, a letra Tav, é usado com duas maneiras, com duas naturezas diferentes na Torá. A de Abraão é a natureza de Esaú. E com reações diferentes no reino espiritual. Assim também é o reino da fala, é o reino físico. Porém, Jacó acaba vencendo Esaú e mantém as 400 moedas de prata de Abraão e anula os 400 homens de Esaú, que até desaparecem na continuação dessa história na Torá. Ao final do encontro dos gêmeos, com um fim totalmente pacífico, a Torá diz que Esaú, ele então vai para o Monte Seir. E simplesmente os 400 homens que vieram com ele não são mais mencionados na Torá. E depois, novamente, nós encontramos 400 homens reconhecendo Davi como rei de Israel, em um momento em que Davi ainda não tinha assumido o trono. Isso está no livro do profeta 1 Samuel, capítulo 22, verso 2. 400, o Tav, o fim da morte, a conclusão, a redenção final, a ressurreição chegada. Então, 400 representa duas naturezas. Pode ser usado tanto para o bem como para o mal.